Tranquilo? Diga. Professor, também fiquei numa dúvida, não entendi muito bem a diferença entre todas as necessidades e possibilidades. Aquela seria só subjetiva do indivíduo. A de baixo seria a da matéria orgânica e inorgânica, e a de cima seria a do todo? Não, peraí. Sim e não. Deixa eu melhorar aqui, ó. Veja. As necessidades e possibilidades objetivas são aquelas necessidades produzidas pelo processo de objetivação na medida em que você insere na causalidade dada uma causalidade posta, algo que a humanidade fez. Veja, se a gente pegar o desenvolvimento da floresta amazônica antes da humanidade chegar na floresta amazônica, era um desenvolvimento puramente natural. As leis da reprodução biológica, do desenvolvimento geológico, portanto inorgânico, que determinava aquele processo. Quando o ser humano chega lá, você começa a ter uma Amazônia que vai sendo transformada no sentido de produzir aquilo que o capitalismo necessita que a Amazônia produza. Então você começa a derrubar a floresta para plantar cereal, depois quando a terra não presta mais, você coloca gado e você vai num processo de destruição lá da floresta. Então veja, você insere na floresta uma relação de causa e efeito que só surgiu por um processo de objetivação humano. Tá certo? Não tem processo de objetivação que não seja humano, tá certo? E o resultado disso é que você tem aqui, na esfera objetiva, você tem a produção de necessidades e possibilidades que você não tinha antes, objetivamente. Você destruindo a Amazônia, você acumula capital no agrobusiness brasileiro, mas você diminui barbaramente a capacidade da humanidade em processar o carbono e, portanto, o aquecimento global, e diminui a quantidade de produção de oxigênio, tá certo? Altera o clima local. Tem uma série de necessidades e possibilidades que existem, independente da gente ter consciência delas ou não. E isso pertence, veja, ao mundo humano, ao mundo objetivo. Faz parte de como a sociedade humana, ao se relacionar com aquela porção da natureza, a sociedade humana se desenvolveu no sentido e transformou a natureza num determinado sentido que gerou necessidades e possibilidades objetivas das quais a gente pode ou não ter consciência. Elas existem, a gente tendo consciência ou não. Tranquilo? Quando eu tenho o processo de exteriorização, você tem um processo de transformação da individualidade. Aquilo que o indivíduo é antes de começar a objetivação não é mais a mesma coisa quando ele termina o processo de objetivação. Ao longo do processo de objetivação, ele vai verificar se aquilo que ele pensa acerca daquele setor do mundo que ele está transformando é verdadeiro ou falso, desenvolve a sensibilidade dele, desenvolve a habilidade de fazer esse processo de objetivação. Então, quando termina o processo de objetivação, o indivíduo tem conhecimentos, sensibilidades e habilidades que ele não tinha antes. Veja, isso aqui pode ser mais ou menos alienado, mais ou menos desumano, isso aqui pode ser mais ou menos desumano, a gente não está entrando nesse aspecto ainda. Tranquilo? Mas o indivíduo, ele possui conhecimentos, uma sensibilidade, uma habilidade que ele não tinha antes do processo de objetivação. E o resultado disso, veja, é que agora, a partir dos novos conhecimentos, habilidade, sensibilidade, ele tem necessidades e possibilidades individuais, subjetivas, que ele não tinha antes. A individualidade dele é portador de necessidades e possibilidades que ela não tinha antes. Então veja, isto aqui é a dimensão subjetiva do processo de desenvolvimento humano. Isto aqui é a porção objetiva do processo de desenvolvimento humano. Mas você percebe que uma coisa só pode existir articulada à outra, porque não tem exteriorização que não seja predominantemente determinado pela objetivação. E tudo isso só é possível se acontecer articuladamente. Você não vai ter um processo de objetivação sem ter exteriorização, você não vai ter exteriorização sem ter processo de objetivação, você não vai produzir necessidades e possibilidades objetivas se você não produzir também as subjetivas e vice-versa. Melhorou? Tranquilo? Avanço? Então veja, o que Lukács vai dizer? Então veja, esse conjunto de necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas gera uma nova situação histórica. E essa nova situação implica que essa teleologia já não serve mais, porque ela não dá conta de explorar as novas necessidades e explorar as novas possibilidades e atender as novas necessidades que surgiram. Ela foi ultrapassada pela história. Ela não dá mais conta. Então você tem que elaborar uma nova teleologia. Como é que você vai elaborar a nova teleologia? Você tem que escolher.
Você tem que dizer, ó, tem essas necessidades, qual é a mais necessária? Você tem essas possibilidades, qual é a melhor possibilidade para atender essa necessidade que é a mais necessária? E esse processo de escolha só pode acontecer se você fizer um processo de comparação. E a comparação só é possível se você desenvolver os valores. Então, os valores que objetivamente já estão surgindo aqui, ó, esta fogueira é melhor ou pior, é mais perfeita, é menos perfeita, serve melhor, serve pior. Esta fogueira, esse valor que está surgindo aqui, tem um reflexo na consciência, porque agora a gente tem que desenvolver esses complexos valorativos para ser capaz de fazer as escolhas. Tranquilo? E essas escolhas só podem ser escolhas, olha, entre alternativas que existem, ó, objetivamente e subjetivamente. Então, numa mesma situação, um indivíduo pode dizer, eu prefiro fazer isso, outro indivíduo fala, eu prefiro fazer aquilo, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. Muitas vezes, numa determinada situação, não tem uma consequência muito diferente. Fazer vamos pescar, vamos jogar a isca onde? Um indivíduo prefere jogar ali, o outro prefere jogar ali. Isso, na maior parte das vezes, não tem uma consequência imediata fundamental, tá certo? Pode ter peixe ali, não é uma coisa, tá certo? O que vai determinar que o indivíduo prefira aqui, outro porque um prefere uma alternativa, outra alternativa? Porque, veja, as duas alternativas são igualmente reais, os indivíduos não são iguais, não são idênticos, eles se relacionam com o mundo de uma forma diferente, e o cara fala, eu acho que tem peixe ali, o outro fala, tem não, cara, o peixe tem ali, tá certo? E aí você vai testar isso na prática, vamos ver quem tira mais peixe, quando, onde. Vocês já ouviram falar do Bell Laboratories, lá nos Estados Unidos? É muito interessante. Isso surge entre as guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas explode pós-Segunda Guerra Mundial com o desenvolvimento de mercado de massa, o desenvolvimento do Fordismo, etc. O Bell Laboratories é uma empresa, que a única função é registrar patente. Então ela contratava um bolo de engenheiros, cientistas, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, para inventar patente. Desenvolve microfone para telefone, tá certo? Que é melhor do que os microfones, que pode não sei o que, registra a patente. Ela não vai produzir aquele microfone, registra a patente. Investiga, né, uma liga metálica que é melhor, barará, registra a patente. E ela vende, depois ela vive de vender as patentes, ganha dinheiro com as patentes que tem. Então você tem um conjunto de cientistas que tem um perfil psicológico muito semelhante. Quase todos eles passaram pelo MIT, pelo MIT, todos eles são mais ou menos engenheiros, químicos e físicos, todos eles têm mais ou menos o mesmo jeito de vestir, é muito engraçado, a carinha é mais ou menos igual, mas cada indivíduo é diferente do outro. Você tem alguns indivíduos que eles conseguem fazer opções no processo de pesquisa, escolhas no processo de pesquisa, que possibilitem que eles tenham muito mais patente do que outros indivíduos. Tendo eles no mesmo momento histórico, no mesmo laboratório, com os mesmos recursos, com um processo de educação muito semelhante. Mas tem alguns caras que têm uma intuição que eles conseguem descobrir a opção correta, em média, antes do que os outros. Isso vem de onde? Vem da qualidade que eles têm como individualidade. Eles desenvolveram uma capacidade, uma intuição, que de fato é capaz de chegar no resultado antes. Na matemática tem muito isso também. Você tem uma determinada equação matemática, tem 20 matemáticos trabalhando em cima disso, tá certo? Muitas vezes tem um cara que chega no resultado tendencialmente, em média, antes do que os outros. Porque o cara, pera, ajuda aqui, tá certo? O cara vai lá e de fato funciona assim. Então veja, você tem a presença você tem a atuação do que o indivíduo é, e você tem a atuação do que o indivíduo é entre alternativas que têm que ser alternativas realmente existentes, reais, quer sejam alternativas subjetivas, quer sejam alternativas objetivas. Então, o processo de valoração possibilita que a gente faça escolha entre alternativas. E ao fazer essa escolha entre alternativas, a gente termina elaborando uma nova teleologia. Ao elaborar uma nova teleologia, a gente tem um plano de como atender a necessidade que a gente julga mais necessária, através de qual possibilidade que a gente julgou a melhor. Mas o plano por si só, a ideia, não é capaz de atender a necessidade nem de explorar a possibilidade.
Para fazer isso, você tem que fazer um processo de objetivação. Para fazer o processo de objetivação, você tem exteriorização. Vai embora. Tranquilo? Então veja, a história humana, ela produz necessariamente o novo, a gente tendo ou não consciência do fato. Por causa disso, que enquanto a reprodução biológica é sempre a reprodução do mesmo, a reprodução do ser social é necessariamente a produção do novo. Não tem nada que se repita jamais, nem na vida individual, nem na vida mais genérica, mais coletiva. Tranquilo? Olha que legal. Lembra que eu estava dizendo para vocês que quando eu tenho o processo de objetivação, eu tenho um processo de generalização que ocorre objetivamente? Aquilo que é meramente singular enquanto ideia, que só existe naquele momento, naquela consciência. Aquela fogueira que é necessariamente singular, porque você nunca vai ter duas fogueiras exatamente iguais, quando tem o processo de objetivação, esta singularidade, ela se generaliza no seguinte sentido. Ela passa a fazer parte da totalidade das relações de causa e efeito, e ela passa, portanto, a interferir e a sofrer interferência dessa totalidade da qual ela faz parte. A história da fogueira, ela não vai ser mais a história, nunca foi a história da fogueira em si isolada de todos. A história da fogueira é como é que ela foi inserida no mundo objetivo, e a partir daí como é que ela foi interagindo com o mundo objetivo, e a partir daí como é que ela foi evoluindo enquanto fogueira. Tranquilo? Milhares de anos depois a gente faz uma escavação, descobre a fogueira e é capaz de dizer, olha, nessa fogueira tinha uma tribo que vivia assim, mais ou menos quantos indivíduos, eles dormiam dessa forma, faziam fogo dessa forma, pertencem a esta cultura ou àquela cultura, tá certo? Você consegue tirar da fogueira um bolo de informação. Por quê? Porque você percebe que esta fogueira, ela é a objetivação, ela é transformar em um objeto objetivamente existente aquilo que existia na consciência dos indivíduos. E aquilo que existia na consciência dos indivíduos, em larga medida são as necessidades e possibilidades realmente existentes na subjetividade e na objetividade. Então, da fogueira, a gente tira uma série de necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas que de fato existiam. Portanto, a gente é capaz de tirar um bolo de informação sobre como essa sociedade vivia. Yes? Veja. Esse processo de generalização é um processo objetivo, ou seja, existe na objetividade a gente tendo consciência desse fato ou não. Agora, olha que legal. Toda vez que você faz um processo de objetivação, uma coisa é certa e garantida. Esse processo de objetivação nunca vai ser exatamente igual, repetido jamais. Você nunca vai encontrar exatamente a mesma fogueira, a mesma madeira, nunca. Ou seja, todo o processo de objetivação, ele tem uma dimensão singular inexorável, não tem como não ter. Ele nunca vai se repetir exatamente igual, porque o processo de objetivação é um processo social e no ser social você produz incessantemente o novo, etc, etc. Então veja, como é que é possível eu pegar o conhecimento que eu adquiri ao fazer uma fogueira, pegar o desenvolvimento da sensibilidade e da habilidade que eu adquiri ao fazer uma fogueira, como é que eu posso transformar isto num conhecimento, numa sensibilidade, numa habilidade, para fazer todas as fogueiras que eu vou fazer na minha vida futura, tendo absolutamente certeza que eu jamais vou encontrar uma fogueira que vou fazer uma fogueira exatamente igual. E mais, como é que o conhecimento que eu estou tirando da madeira, do fogo, da pedra para fazer a fogueira, etc., como é que este conhecimento pode ser generalizado para quando daqui a 2.000, 3.000 anos eu for fazer uma casa de madeira, por exemplo, eu posso utilizar o conhecimento dessa madeira para escolher qual a casa para fazer o esteio do telhado, qual a madeira para fazer o telhado, percebe? Como é que eu posso produzir um conhecimento que tenha uma validade genérica, portanto que possa servir para objetivações futuras, a partir de um processo de objetivação que é rigorosamente singular, que jamais vai se repetir exatamente igual? Ou seja, para que seja possível a humanidade acumular um processo de conhecimento, a humanidade tem que necessariamente ser capaz de tirar de cada objetivação singular, de cada experiência singular, de cada vivência singular, tirar o que ela tem de universal para ser aplicado nos casos futuros.
Ou seja, o conhecimento também tem que passar por um processo de generalização. Ele tem que transformar do conhecimento singular, de um caso rigorosamente singular, que ele tem que se elevar a um conhecimento universal genérico. Quanto mais universal, quanto mais genérico, mais útil ele vai ser para o futuro. Tranquilo? Eu acho que vocês estão percebendo que isso envolve já imediatamente uma questão de metodologia fundamental. Como, em que circunstâncias, por quais procedimentos eu posso generalizar um conhecimento singular de tal forma que ele tenha uma validade universal. Lembra a lógica aristotélica, a tentativa de resolver esse problema pela lógica? Veja, esse é um problema que a humanidade se confronta muito antes de Aristóteles, na vida cotidiana. Como é que este conhecimento que eu adquiri desta madeira pode servir para daqui, sabe lá, eu, a 2 gerações eu fazer um machado, fazer uma casa e sair. Percebe? Como que isso é possível? Claro que é possível, claro que a humanidade faz. Em larga medida, a gente faz isso espontaneamente na vida cotidiana. Veja, brincando com vocês, uma criança que bate o dedo numa porta, ela aprende nunca mais a bater o dedo na porta, tá certo? E você generaliza espontaneamente, claro, você, né, nas situações muito semelhantes que se repetem, aquele conhecimento tem uma validade imediata. Isso é um problema filosófico complicado, mas facilmente resolvido na vida cotidiana, tá certo? Né? Mas vocês percebem que quando você tem um conhecimento mais sofisticado, mais elevado, a coisa começa a ficar muito mais complicada. E para dar conta deste processo de generalização, a humanidade cria 2 grandes complexos, que vai ser a filosofia e vai ser a ciência. A função social destes complexos, o complexo da filosofia e da ciência, a função social é generalizar os conhecimentos singulares que vêm das experiências singulares da vida cotidiana, generalizar em um conhecimento genérico universal que possam ser aplicados nos casos mais diversos. Quanto mais universal for o conhecimento, maior o campo de utilidade que ele pode ter no futuro. Tranquilo? Veja. De novo, como é que vai se desenvolver a filosofia e a ciência? Articulado ao processo de objetivação e exteriorização. Se você faz um processo de objetivação, que é fazer um achado, o conhecimento que você vai acumular, a ciência e a filosofia que você vai desenvolver, é aquela possibilitada pela objetivação do achado. Se você vai fazer uma bomba atômica, o processo de desenvolvimento da filosofia e da ciência possível é aquela possibilitada por esse processo de objetivação. Mas este desenvolvimento da filosofia e da ciência só pode ocorrer tendo como mediação inexorável, impossível de não ter, a consciência singular de cada indivíduo concreto, historicamente determinado. Então isso significa, veja, que as possibilidades e necessidades objetivas de generalização do conhecimento que estão surgindo daqui, só podem se desdobrar da história, só podem acontecer se acontecer na consciência dos indivíduos que estão passando por esse processo. Tranquilo? Tranquilo? Posso avançar? Segurem isso, que isso é importante para Dedéu. Guardem, que eu vou entrar no outro aspecto, depois a gente volta nisso. Veja, então como a ciência e a filosofia, elas surgem para generalizar e sistematizar os conhecimentos que a gente está adquirindo na vida cotidiana, de tal forma que os indivíduos possam se elevar ao máximo de conhecimento do mundo objetivo, que a gente seja capaz a cada momento histórico. Veja, o ser social tem que criar um outro complexo que faça algo similar, mas só similar, em relação à sensibilidade. Veja, o desenvolvimento da sensibilidade dos indivíduos é fundamental para que os indivíduos possam conhecer melhor o mundo, possam realizar objetivações cada vez mais desenvolvidas, cada vez mais complexas, e isso é decisivo para o desenvolvimento das sociedades, das forças produtivas. Então veja, é fundamental que a sociedade, além da filosofia e da ciência, crie também um complexo que seja capaz de elevar os indivíduos ao máximo de sensibilidade que é possível a cada formação social, a cada momento histórico. Então veja, enquanto a filosofia e a ciência vão ter a função social de elevar a consciência do indivíduo ao máximo de conhecimento do mundo possível,
A obra de arte vai ter a função de elevar a sensibilidade do indivíduo ao máximo de afetividade, de sensibilidade que a humanidade atingiu em cada momento histórico. Então veja, a função da obra de arte é uma função bem distinta, mas similar ao da filosofia e da ciência. A função da obra de arte é cumprir a função de elevar a capacidade humana em conhecer o mundo e se relacionar com o mundo de uma forma mais desenvolvida, mais complexa, do ponto de vista da sensibilidade. A filosofia e a ciência vão fazer isso do ponto de vista do conhecimento. E uma coisa está intimamente relacionada à outra. Porque a mesma consciência que pensa é a consciência que sente. A mesma cabeça que pensa é a consciência que sente. Né? A cabeça que sente. Muitas vezes você tem pensamento que provocam profundas emoções. E não tem nenhuma profunda emoção que mude o modo da gente pensar o mundo de alguma forma. A função da obra de arte, lembra que eu estava falando ontem do Brecht e do Lukács? A função da obra de arte é provocar uma catarse estética, uma emoção tão elevada, que o indivíduo é retirado da vida cotidiana por essa emoção naquele momento. E quando ele volta para a vida cotidiana, ele já não se relaciona da vida cotidiana da mesma forma. Porque ele tem um patamar de emoção, um patamar de sensibilidade, que quando ele volta, ele sente o mundo de outra forma. Ele se enxerga de outra forma. Ele tem necessidades e possibilidades afetivas que ele não tinha antes. Quando eu digo isso para vocês, é claro? Querem que eu fale um pouco mais sobre isso ou está tranquilo? A questão da emoção, da catarse estética que vem pela obra de arte, tem a impressão que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, né? E depois, quando você volta, você tem uma experiência de sensibilidade, uma emoção tão grande que todas as emoções anteriores são reavaliadas, são reescalonadas, né? Você passa a ter necessidade de ter emoções semelhantes, você já não aguenta viver sem tê-las, tá certo? Então você passa a ter necessidades afetivas que de fato são superiores, uma capacidade de sentir o mundo superior. E isso necessariamente, lá na frente a gente vai ver, torna o ser humano mais humano. Então isso tem uma dimensão anti-alienação, a gente vai ver lá na frente, tá certo? Muito grande. Tranquilo? Olha que legal. Todavia, quando a gente tem a sociedade mais primitiva, pensa nas sociedades, nas primeiras sociedades humanas, as mais primitivas, esse processo de generalização do conhecimento na filosofia e da ciência não comparece sob a forma de filosofia e ciência. Você lembra? A filosofia e a ciência vão se separar da religião, começar a se separar da religião na Grécia. Tem todo o período medieval que isso mistura de novo, tá certo? Não é exatamente a mesma coisa, mas mistura de novo. E depois, no período moderno, aí você vai ter a separação da filosofia, da ciência e da religião. Bacon, Descartes, Galileu, lembra? Então veja, na sociedade mais primitiva, a função de generalizar o conhecimento de tal forma que ele possa servir de ação para as objetivações futuras, servir de guia para as objetivações futuras, vai ser cumprida também pela religião. Olha que legal. Deixa eu contar para vocês uma história, não é que o Lukács conta não, mas é uma história muito legal para expressar o que o Lukács conta. Tem um livro lindo chamado O Povo das Montanhas Negras, como é que chama o primeiro nome dele? Williams. Ele é um culturalista inglês, tem um marxista light, os ingleses chamam ele de marxista pink, né? Meio cor-de-rosa, mas o Robin Williams, tá certo? É um baita livro, se vocês puderem comprar, foi publicado no Brasil pela uma civilização brasileira, como é que chama? A editora do Roberto Schwartz? Companhia das Letras. Se a minha memória pessoal, eu vou tomar um remedinho já chegando em casa. Companhia das Letras. Saiu uma edição só, é difícil de encontrar, né? Na estante virtual deve estar uma fortuna, mas é um livro lindo, tá certo? E ele conta uma história que é verdade. Ele tinha um avô, a história do livro, ele tinha um avô que era meio que um antropólogo, arqueólogo, amador na Escócia, e que o avô passou um bom tempo da vida dele percorrendo as aldeias locais e transcrevendo as lendas que os aldeões contavam acerca do passado.
E o Williams resolveu, com verba de universidade, etc., fazer uma pesquisa para ver até que ponto aquelas lendas podiam ter algo de verdade, até que ponto aquelas lendas eram, de fato, tá certo, retratos de um passado que você não tinha escrita, que você tinha só desenvolvimento, né, ou a transmissão oral do conhecimento, etc. E ele vai lá, faz uma investigação e a história é muito engraçada. E é real, tá certo? A história é o seguinte, a lenda é a seguinte, tinha, né, numa determinada região lá da Escócia, tinha uma tribo muito primitiva que vivia na fronteira entre a floresta e o campo. E a tribo vivia relativamente bem. No inverno vai viver da floresta, no primavera e verão vai viver basicamente do campo, tá certo? E vivia relativamente bem. Até que essa tribo descobre a criação de carneiro. E aí a vida vira infinitamente melhor. Porque agora você tem leite, você tem carne, você tem lã, você tem. E eles descobrem que quanto mais eles vão queimando a floresta, mais pasto eles têm, portanto, mais carneiro eles têm, portanto, melhor eles vivem. E eles vão felizes na vida. A sociedade vai crescendo, vai aumentando a divisão social do trabalho, vai se tornando cada vez mais complexa a relação social com a natureza, as coisas vão indo bem para dedéu. Até que chega um determinado ponto que a chuva cessa. E porque não tem mais chuva, não tem mais pasto, não tem mais floresta, eles voltam para uma miséria pior do que o ponto de partida que eles tinham. Veja, qual a lição que esta tribo tirou, tá certo, desta experiência? Assim, ó. Se você vai queimar a floresta, queima, mas queima com cuidado. Porque se você queimar a morada do Deus da chuva, o Deus da chuva vai embora e não chove mais. Vocês percebem que tem uma série de coisas que a gente sabe que não é verdade. Primeiro, que não tem Deus da chuva. Segundo, se tiver Deus da chuva, não mora na floresta. Tá certo? Tem uma série de coisas que a gente sabe que não é verdade. Mas vocês percebem que eles relacionaram um dado verdadeiro. Eles destruíram a floresta, acabou com a chuva. E vocês percebem que isso serve de guia para todas as objetivações futuras. Ó, cuidado quando vai destruir a floresta, porque você destrói o microclima da região e o resultado. Então vocês percebem que a religião, apesar de uma concepção de mundo rigorosamente falsa, que a gente sabe que não é verdade, ela foi capaz de articular no conhecimento genérico uma experiência singular e articulou de uma forma cientificamente correta. Destrói a floresta que muda o clima. Então veja, no início, a religião, ela comparece, veja, com uma função que englobe essa função da filosofia e da ciência, embora cumpra também uma outra função, que não é da ciência, mas é especificamente filosófica. A religião, ela vai criar uma imagem de mundo, ela vai criar uma lenda, ela vai criar um mito que explica o porquê da nossa existência ser assim, não ser de outra forma. Como a sociedade é muito primitiva e ela depende muito do que a natureza produz, então o ser humano entende que seu destino é determinado pela natureza e entende que a ordem da natureza, primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, essa ordem da natureza é imposta pelos deuses. Então, como é que você faz, como é que você interfere na sua história? Como é que você interfere no seu destino? Comovendo os deuses, para os deuses fazerem a natureza produzir aquilo que a gente necessita. Então você entrega o poder humano de fazer a nossa história, que brota daqui, ó, você entrega para os deuses. E este é um processo de alienação, a gente vai ler lá na frente. Mas na sociedade mais primitiva, vocês percebem que a religião, apesar deste caráter de alienação, é capaz de cumprir essa função de generalização que mais na frente vai caber a filosofia e a ciência. Diga. Professor, se eu entendi bem, o processo de objetivação, ele explica a progressão quantitativa das forças produtivas durante na evolução das diferentes formações sociais. Mas o processo de objetivação também explica a diferença qualitativa nas relações de produção? Claro, claro. Eu vou mostrar para vocês em seguida, ainda hoje de manhã, mas claro, sem dúvida alguma. Porque veja, toda vez que você produz, toda vez que você é capaz de produzir, não um machado, mais dois, não dois machados, mais três, não três machados, mais quatro, você está mudando as necessidades e possibilidades. Portanto, você está mudando a qualidade das necessidades e possibilidades. Então, a transformação quantitativa e a transformação qualitativa são muito articuladas. Não são idênticas, mas são muito articuladas. Não tem uma muralha da China entre os dois, entre as duas. Melhorou? Eu prometo explicar melhor ainda antes do meio-dia de hoje, tá certo?
Se por acaso não ficar claro, você me cobra que eu volto, tá certo? Ó, aqui, tá certo?